No último bloco, nós falamos sobre as seitas e suas principais características. Agora vejamos as principais religiões do mundo. Nós temos as religiões politeístas. Na antiguidade, nós temos essas religiões na África, no Egito, na Europa, como na Grécia, Roma, Escandinávia, Ibéria, Ilhas Britânicas e regiões eslavas. No Japão nós temos o Shintoísmo, na Índia o hinduísmo, na América pré-colombiana os astecas e os maias. Nós temos entre essas religiões as principais características: base na crença em muitas divindades, cada uma com seu significado, e são religiões mais elaboradas, cada uma com seus registros literários. Por exemplo, a mitologia grega. A mitologia grega nada mais eram do que divindades que eram representadas por suas figuras, esculturas e pinturas, ou antropomórficas, com elementos retirados da natureza, a exemplo de deuses ou deusas, sob a forma de animais e vinculados a plantas. Nós temos também as religiões monoteístas. Na antiguidade, no Oriente Médio, último milênio antes de Cristo, duas religiões são professadas até hoje: o judaísmo e o cristianismo, que acreditam em um ser único, supremo, como criador do mundo e do ser humano. Séculos depois, bastante visível na atualidade, nós temos o islamismo. São também religiões monoteístas: o brahmanismo, o zoroastrismo e o sikhismo. Nós temos aqui algumas imagens das religiões. Cada uma delas produziu livros sagrados que são orientadores da crença e das condutas dos fiéis. No Oriente Médio nós temos, então, judaísmo, cristianismo, islamismo, fé Bahá'í. Na Ásia, hinduísmo, confucionismo, budismo, jainismo, sikhismo, shintoísmo e religião tradicional chinesa. Temos também na Ásia os cristãos independentes. Na Europa Oriental, nós temos a Igreja Ortodoxa. África Negra, religiões dos povos negro-africanos. Na América, religiões das sociedades indígenas. Oceania, religiões dos povos das ilhas do Pacífico, da Austrália e da Nova Zelândia. Na Europa e América do Norte, as principais religiões são as protestantes. Na Europa nós também temos o espiritismo. Nas várias partes do mundo nós temos as várias e novas religiões. Nós temos também os ateus e os agnósticos, que vão de cerca de 780 milhões a 1 bilhão de adeptos. Temos também as pessoas sem religião, chamado de ateísmo. Seus adeptos são chamados de ateus. Ateísmo é a negação da existência de um ser supremo. Um ateu, porém, pode acreditar em outros princípios, científicos ou filosóficos, por exemplo. O agnosticismo duvida, questionamento sobre a existência de Deus, considerando a falta de provas favoráveis ou contrárias. Nós temos também o deísmo, que é a crença num Deus cujo conhecimento é feito pela razão e não pela fé e revelação. Nós temos no quadro alguns símbolos de algumas religiões. Nós temos o mantra sagrado Om ou Aum hindu, representa um som primordial. Nós temos também o Teji do taoísmo, simbolizando a interdependência dos princípios universais Yin e Yang. Nós temos a cruz no cristianismo, encruzilhada entre o material e o espiritual. As igrejas de base judaico-cristã, como a católica e as protestantes, adotam o livro como símbolo em referência à Bíblia. Nós temos a roda do Dharma budista, ou roda da vida. A estrela de Davi, um dos símbolos do judaísmo e do Estado de Israel.
E por último, a lua e a estrela muçulmana, oriunda de um dos mais antigos estados a adotar o islamismo. Falemos então sobre os tipos de religião, as religiões e tipo de sociedade. As religiões, as ciências da religião, melhor dizendo, tentam dividir as religiões em 3 categorias. E de certa forma contribuem ou coincidem com 3 tipos distintos de sociedade. Nós temos as religiões primais, as religiões nacionais e as religiões mundiais. As religiões primais são aquelas que os estudiosos costumam chamar de religiões primitivas, que se encontram ou se encontravam em culturas ágrafas entre os povos tribais da África, Ásia, América do Norte, do Sul e Polinésia. A marca mais característica dessas religiões é a crença numa miríade de forças, deuses e espíritos que controlam a vida cotidiana. As religiões nacionais incluem grande número de religiões históricas que são mais praticadas na germânica, grega, egípcia e assírio-babilônica. Hoje podemos encontrar vestígios delas, por exemplo, no shintoísmo japonês. É típico das religiões nacionais adotar o politeísmo, a crença em vários deuses. Elas têm também um sacerdócio permanente, encarregado dos deveres rituais em templos, construídos para esse fim. Nós temos também as religiões mundiais. As religiões mundiais pretendem ter uma validade mundial, ou em outras palavras, uma validade para todas as pessoas. São para todos, são conhecidas também como religiões universais. A principal característica das religiões universais, surgidas no Oriente Médio, é o monoteísmo, a crença em um só Deus. Dá-se grande peso à relação do indivíduo com Deus e à sua salvação. O papel do sacrifício é bem menos proeminente nelas do que nas religiões nacionais, ao passo que o da oração e da meditação é mais importante. As religiões orientais e ocidentais. Já houve muitas tentativas de classificar as religiões mundiais em orientais e ocidentais. Consideram-se ocidentais o judaísmo, o islã e o cristianismo, enquanto que as principais religiões orientais são o hinduísmo, o budismo e o taoísmo. Nós temos um quadro que mostra a diferença das religiões orientais da religião oriental, que você poderá acompanhar onde você estiver. Aqui nós abordamos a visão da história, conceitos de Deus, noção de humanidade, salvação, ética e culto. Então temos a visão da história nas religiões ocidental e oriental. A visão da história nas religiões ocidentais é uma visão linear da história, isto é, a história tem um começo e um fim. O mundo foi criado num certo ponto e um dia irá terminar. Enquanto nas religiões orientais, a visão da história é cíclica, isto é, a história se repete num ciclo eterno e o mundo dura de eternidade a eternidade. Conceitos de Deus. Nas religiões ocidentais, Deus é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso e é único. Nas orientais, o divino está presente em tudo. Ele se manifesta em muitas divindades ou como uma força impessoal que permeia tudo e todos. A noção de humanidade nas religiões ocidentais é que há um abismo entre Deus e o ser humano, entre o Criador e criatura. O grande pecado é o homem desejar se transformar em Deus em vez de sujeitar à vontade de Deus. Enquanto que na religião oriental, o homem pode alcançar a união com o divino mediante a iluminação súbita e o conhecimento. Salvação nas religiões ocidentais. Deus redime o ser humano do pecado, julga e dá a punição. Existe a noção de vida após a morte, no céu ou no inferno. Enquanto que nas religiões orientais a salvação é se libertar do eterno ciclo da reencarnação da alma e do curso da ação. A ética nas religiões ocidentais quer dizer que o fiel é um instrumento da ação divina e deve obedecer à vontade de Deus.
abandonando o pecado e a passividade diante do mal, enquanto que nas religiões orientais, os ideais são a passividade e a fuga do mundo. Por último, culto, que nas religiões orientais, as principais características são a oração, a pregação e o louvor, enquanto que nas orientais, a meditação e o sacrifício. Espero que você tenha desenvolvido bem o seu conhecimento através da história das religiões. Tratamos da etimologia, dos seus principais conceitos, tratamos das cerimônias, da ética, da organização, da experiência das religiões. Tratamos também das seitas e suas principais características. E agora, neste último bloco, nós tratamos sobre as principais religiões do mundo. No próximo bloco, você fará uma avaliação. Você encaminhará para nós faremos a correção. Que você possa fazer bom uso de todo este material.